Seja bem-vindo ao programa Construindo Casas que Vendem. Então, neste episódio, nós vamos falar como identificar as características de casas que vendem mais rápido. E afinal, o que são casas que vendem rápido? E quanto tempo isso leva uma casa que vende rápido, em média, para vender? Pela minha experiência no mercado, isso daí existe até um dado estatístico que as casas de alto padrão, média e alto padrão, elas levam em média 18 meses, até 18 meses para se vender no Brasil. Mas eu mesmo já vendi casas e também várias outras casas de clientes aqui na imobiliárias, elas foram vendidas muito mais rápido, num período muito menor. E nesse meio, o que acontece? Eu comecei a perceber que existia existia algumas características de casas que elas acabavam vendendo muito mais rápido do que a média nacional, e outras casas acabavam levando muito mais tempo para vender ou até mesmo ficavam encalhadas. Então, existe características que fazem com que uma casa venda mais rápido, que também possa ter mais lucro e que com certeza se destaque no mercado, né? Chame mais atenção aí dos compradores. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês qual é a diferença. Quais são essas diferenças de casas que vendem mais rápido e casas que demoram mais tempo para vender ou mesmo que não vendem. Esse é um tema muito importante, eu vou abordar com vocês, eu vou passar um pouquinho aqui falando quais são as principais diferenças de uma casa que vende mais rápido e uma casa que demora mais para vender. Então vamos lá, na minha visão, as casas que demoram mais tempo para vender, elas têm alguns erros muito comuns. Quais deles? Muitos construtores, não só construtores, mas também até a pessoa física que construiu uma casa para ela morar, ela acabou fazendo uma casa pensando somente no gosto dela, na ideia dela, na cabeça dela. Ela não pensou futuramente naquilo, numa venda futura, né? Então, quais são as principais diferenças das casas que vendem mais rápido e as casas que não vendem ou mesmo que demoram muito mais para vender? Eu vou começar falando um pouquinho das casas que demoram mais para vender e que muitas vezes até não vendem e ficam encalhadas no mercado. Pela minha experiência como corretor de imóveis, eu já passei por diversos atendimentos e eu consegui identificar o que brilhava os olhos dos clientes e o que não brilhava, o que as pessoas não gostavam. E eu percebi que existem erros muito comuns nas casas que ficam mais tempo no mercado para vender ou mesmo encalhadas. E quais são esses erros? Primeiro, muitos construtores eles acabam às vezes fazendo casas com muito gosto pessoal deles. Então, eles esquecem de pensar no que vai agradar mais o seu possível comprador, ou vai agradar principalmente a maioria das pessoas. E ele acaba colocando características muito pessoais na casa. Por exemplo, às vezes ele foge muito, ele usa tons muito peculiar. Vou dar um exemplo absurdo, mas aconteceu isso comigo. Um cliente numa casa de alto padrão, no condomínio Alphaville, ele simplesmente deixou a casa extremamente personalizada. Ele colocou uma porta amarela na fachada, nada contra o amarelo, mas se você está fazendo algo pensando na venda comercialmente, você tem que fazer algo mais clean, que agrade a grande maioria. Então a casa dele, todas as cores eram vários contrastes, muito doido. Banheiro, ele gostava muito do Egito, ele viajava muito para lá. Ele colocou tudo do Egito dentro do banheiro, torneiras dourada, eram umas coisas assim muito doidas, não tinha conexão nenhuma a casa. Então é uma casa que ela teve uma dificuldade muito maior para vender. No final a gente ainda conseguiu vender essa casa, mas porque a pessoa que comprou conseguiu entender, ela também era uma pessoa já do ramo, que ela poderia pegar tudo aquilo e transformar a casa e deixá-la uma casa mais comercial, mais moderna. Mas isso é exceção, porque você vai vender na maioria das vezes para as pessoas que vão comprar para morar, não para quem vai comprar para investir, para ver que dá para melhorar e valorizar aquele imóvel. Então, quando você vai fazer uma casa, um erro, por exemplo, de colocar muito o seu gosto pessoal, com cores muito chamativas, com objetos de decoração muito fora do contexto do que o mercado atual está pedindo, esse é uma das características ruins. Quais são outras? Por exemplo, você fazer uma planta que não agrade a maioria das pessoas, é o que as pessoas estão pedindo hoje na atualidade. Você fazer uma planta meio sem contexto. Eu vou dar um exemplo, mas infelizmente isso acontece muito. Você fazer uma planta que não seja totalmente integrada, uma planta que tenha muita parede. Hoje as pessoas elas querem, né, um ambiente mais
mais junto, mais aberto, um ambiente com maior iluminação natural. Enfim, a planta da casa, o erro de você fazer uma planta pensando somente na sua cabeça, com os ambientes de acordo com o que você acha interessante para você morar, é um grande erro. Você tem que fazer de acordo com o que as pessoas mais buscam. Então, a planta também eu colocaria como uma característica bem ruim. Se você errar nela, você vai ter sérios problemas para vender sua casa. Outra possibilidade, outra coisa também, fachada. O pessoal, às vezes eles acabam não levando muito em conta a fachada. E a fachada ela é primordial, você ter uma fachada que seja imponente, uma fachada que chame a atenção, né, dos clientes, dos possíveis compradores. Quem que não gosta de levar um amigo, uma família, e a pessoa chegar e ver que a fachada da sua casa é uma casa bonita, que brilha aos olhos das pessoas que passam? Quem que não gosta disso? Então a fachada ela é fundamental e muitas pessoas acabam falhando, fazem fachadas muito simples, fachadas que não chamam atenção, erram em acabamentos de fachada também, querem economizar em coisas que às vezes não faz sentido. Enfim, então fachada, planta, gostos pessoais. Outra coisa também de casas que não vendem rápido, se você errar, localização fundamental. Não adianta você fazer a casa mais linda do mundo se você construiu num lugar que ninguém quer. Então você tem que construir algo, entender o seu mercado, entender aonde está tendo busca, optar por nós aqui fazemos em condomínios somente, optar por condomínios ou lugares que tenha alta procura e entender o que as pessoas naquela região estão buscando, que tipo de casa que ela procura, se é uma casa com quantas suítes, se é uma casa que tem que ter piscina, se não tem, se é térrea, se é sobrado. Você tem que ter essas informações para você construir algo que exista demanda, que exista busca, né? Que tenha pessoas querendo. Então você sempre tem que focar no que as pessoas querem e não colocar o seu gosto pessoal, fazer as coisas somente da sua cabeça. E não só da sua cabeça. Pela experiência que eu tenho na área, eu já vi arquitetos, por exemplo, tem arquitetos excepcionais, é um trabalho primordial na nossa área, mas tem muitos arquitetos que às vezes eles querem colocar muita coisa inovadora da cabeça deles, que às vezes a pessoa compra a ideia, o construtor vai lá falar, o cara é arquiteto, o cara entende, e ele esquece de ver o mercado, ele segue só a cabeça do arquiteto. Mas eu já peguei casas que arquitetos fizeram que ninguém gostava, porque ele quis ousar tanto na casa. Por exemplo, vou dar um exemplo absurdo, mas isso aconteceu num condomínio também bem renomado aqui na minha região, que o cara não colocou uma sala de jantar. Ele fez uma planta no qual a cozinha era gourmet, já seria ali tipo uma bancada gigante, e ele não deixou um espaço. É uma coisa, você pode falar que é um erro grotesco, mas existe, inclusive foi feito por um arquiteto. Ele não deixou nenhum espaço para você colocar uma mesa de jantar. Então você pensa assim, pô, uma família, né? Onde é o ambiente mais importante? Você sentar na mesa de jantar, todo mundo, receber seus amigos, sua família, ter um ambiente ali, e ele não tinha espaço para colocar uma mesa de jantar na casa. Porque no conceito dele era para todo mundo sentar dentro da própria bancada da cozinha do gourmet e fazer a sua refeição ali, e sem ter uma mesa com aquela integração, com aquela coisa que já é uma tradição, né? Então esse foi um erro absurdo, que foi um arquiteto que influenciou a cabeça do construtor para fazer desse jeito, e a casa não vendeu, ficou um tempão. Na verdade ela vendeu faz pouco tempo, mas ficou muito tempo parado no mercado e ele teve que vender por um valor mais baixo. Então esse também é um grande erro. Vou dar um outro exemplo de planta absurda, né? De um cliente que depois eu mesmo consegui ainda vender essa casa, mas eu orientei muito esse construtor, falei depois com ele o que ele deveria melhorar. Ele construiu uma planta, vou dar um exemplo aqui, era num terreno em declive. Então o terreno em declive ele tem uma queda, né, para baixo, e simplesmente ele quis aproveitar o espaço da queda. Ok, até aí tudo bem, eu acho interessante você fazer isso já que o terreno é em declive. Mas o que ele fez? Ele quis inovar tanto que ele quis fazer como se fosse um sobrado. Então ele jogou toda a casa embaixo e jogou os quartos em cima. Então você entrava na casa e logo na entrada da casa já eram os quartos. Aí você queria ir para a sala, para a cozinha, você tinha que descer. Sala, cozinha, gourmet, ficou tudo no pavimento embaixo. E cara, essa casa ela levou muito tempo para vender. Ele teve que baixar quase 50% do valor da casa para ele conseguir vender. E não foi fácil. Eu mesmo que fiz a venda dessa casa, mas não tinha uma pessoa que gostava da planta. Foi muito raro. A pessoa que comprou, ela comprou porque ela acabou não tendo muita escolha, muita opção, e chegou num número que fazia sentido para ela e ela acabou comprando. Mas ela falou, puta, não gostei da planta, uma planta sem pé nem cabeça.
O que ele poderia ter feito num caso desse? Um terreno em declive. Você poderia ter otimizado o espaço, você faz a casa, a pessoa vai entrar, você vai entrar na sua casa, você já tem que dar de cara com a sala, com a cozinha, né, com a área social. E aí ele poderia fazer o que? Jogar quarto, tudo em cima. Essa casa ela seria uma casa que você teria todo um convívio na parte térrea, então você teria tudo ali na hora que você já entrou na casa, e você deixava essa área de baixo para fazer um gourmet, por exemplo. Faria só um gourmet, fazer um espaço com uma churrasqueira, uma piscina, um amplo espaço só para gourmet, que é uma área que o gourmet você não vai usar tudo no seu dia a dia. Então no final de semana você vai receber uns amigos, família, aí você tem um ambiente separado para você usar. Aí tudo bem, aí fica uma planta bem legal, com um terreno assim. Agora você querer fazer como ele fez é um erro absurdo de planta. Enfim, então esses são os erros mais comuns que o pessoal comete quando vai fazer uma casa para construir. Gosto pessoal, erro de planta, erro de fachada, erro de localização. E qual outro erro de casas que também demoram mais tempo para se vender? Precificação errada. Então muitas vezes o cara coloca na cabeça dele, vale tanto, sem ter uma análise de mercado, sem ter um acompanhamento, né, de profissionais da área, de quanto que está vendendo naquela região, quanto que está sendo metro quadrado ali. Então esses são os principais erros. E aí, falando disso, esse gancho, quais são os principais acertos? Seria o contrário disso. O que faz uma casa vender mais rápido? Uma casa que tem uma boa localização, uma casa que está precificada corretamente, uma casa que tem uma fachada imponente, uma casa que tem os ambientes todos integrados, que tenha muita iluminação natural, que seja clean, que agrade a maioria das pessoas. Então, todos esses fatores é o que vai fazer uma casa vender mais rápido. Além, é claro, da qualidade construtiva, né? Então, mas a primeira impressão, ela não vai ver a qualidade da construção. Isso daí é fundamental. A gente recomenda que você faça uma casa muito bem feita para que você não tenha problema depois. Mas a primeira impressão dela, ela vai ver a planta, ela vai ver a fachada, depois ela vai ver os outros detalhes. Ela vai ver se ela se sentiu bem, se é uma casa iluminada, se trouxe uma paz para ela naquele ambiente, se é uma casa que de repente ela já imagina morando. Você tem que criar situações que a pessoa entenda que ela possa chegar naquele imóvel e simplesmente já visualizar morando, já visualizar curtindo com a sua família, fazendo um evento com seus amigos, enfim. Então você tem que acertar nessas coisas. Essas são as principais coisas. E aí existem várias outras características que você também tem que seguir. Por exemplo, vou pegar determinado terreno, vou construir em determinado terreno. Aí você tem que, além de acertar a localização desse terreno, que condomínio que ele está, qual a localização do terreno, qual o ponto que ele está, aí você vai pegar também fatores que vão melhorar a sua planta. Você vai usar, por exemplo, o que tem de bom naquele terreno. Eu vou construir nesse terreno porque ele tem uma vista livre para frente, eu posso fazer uma área, um rooftop em cima, eu posso fazer uma área social, isso aqui vai gerar mais valor para um outro cliente. Ela vai ter uma vista, ela vai conseguir ter uma área de lazer com uma vista livre na frente. Ou, por exemplo, é um terreno que tem fundo para uma mata, ela também vai conseguir ter uma integração maior com a natureza, isso também faz uma diferença. Ou uma casa que você vai construir num terreno de esquina. Terreno de esquina, de certa forma, você também consegue ter casas mais imponentes. Você vai ter uma fachada, você acaba tendo duas fachadas, né? Porque você tem a fachada frente, a fachada lateral. Então isso também chama muita atenção. Que tipo de terreno você vai construir para você ter uma obra mais enxuta, para você também ter um custo mais baixo e, consequentemente, conseguir precificar a sua casa melhor. O que é isso? Você pegar um terreno que você vai investir menos em parte de estrutura, tempo de obra. Você pegar um terreno, por exemplo, plano, é um terreno que é muito mais fácil você construir. Você vai levar muito menos tempo, você consegue fazer uma obra mais enxuta, você tem muito menos custo e, consequentemente, no final, você consegue absorver mais lucro, ter mais competitividade de preço também. Você pega um terreno que tem uma topografia mais irregular, dá para você fazer grandes projetos mesmo, mas aí você tem que pensar. Você já tem experiência para fazer um projeto muito diferenciado, que você vai absorver um custo maior e você também vai ter que vender essa casa por um valor mais alto. Então, resumindo, é isso. Você tem que acertar na sua planta, fachada imponente, localização, uma casa com uma boa iluminação natural, ambientes integrados e colocar características que vão brilhar os olhos das pessoas, né? Trabalhar com coisas mais clean,
coisas que estão em tendências naquele momento no mercado, não colocar o seu gosto pessoal à frente, a não ser que você tenha um gosto que você já entendeu o que o mercado quer, e você começa a colocar que também possivelmente o que o mercado está pedindo possa agradar já muitas pessoas. Mas tem gente que tem algumas características que ela quer colocar com a personalidade delas 100% na casa. Então, você pode ter coisas com sua personalidade, desde que façam sentido com o que o mercado está buscando, né? Desde que fique agradável aos olhos da maioria das pessoas. Então, por isso que é importante você entender todo esse cenário que eu acabei passando um pouquinho aqui para vocês, do que faz vender uma casa mais rápido. Você tem que acertar em todos esses quesitos e, consequentemente, você tem uma chance muito maior de obter um êxito mais rápido, vender seu imóvel mais rápido, obter maiores ganhos, mais lucro, deixar, né, os seus clientes aí mais felizes também. Enfim, esses são alguns dos detalhes que vão fazer você ter um resultado melhor nessa área. E se você, por exemplo, não planejar direito a construção da sua casa, que consequência que você pode ter? São inúmeras, inúmeras. A começar que se você constrói, você injeta seu capital, ou você está fazendo com capital de investidor, ou você está fazendo com capital de banco, não importa. Você vai estar com uma casa lá com patrimônio parado, às vezes vai demorar muito tempo para você vender, aí todo o seu lucro já foi absorvido ao longo do tempo, com custos de IPTU, condomínio, depreciação do imóvel. Se você errar na construção da sua casa, ter um custo, por exemplo, muito maior do que um valor que você consiga pegar de venda, você já teve um prejuízo, você teve um prejuízo gigante. E ficou com, às vezes, um patrimônio parado, que é o que acontece com muita gente que atua na área, né? Que às vezes cometem todos esses erros e os imóveis não vendem. Então você tem que acertar todas essas partes para você evitar toda essa dor de cabeça que pode dar de forma gigantesca. Às vezes a pessoa está fazendo, é o único patrimônio que ela tem para começar, é a sua primeira. Se você não tomar cuidado, você pode, digamos assim, tomar muito na cabeça. Você pode ficar com o seu patrimônio parado, se você está com dinheiro de banco, se meter em dívidas que você às vezes não vai conseguir pagar, ou com patrimônio de investidor que vai te cobrar, que você não conseguiu gerar resultado. Então tem muita coisa que você tem que tomar esse cuidado. E o motivo, né, dessa nossa jornada aqui é conseguir instruir, orientar, ajudar as pessoas a fazerem, que querem entrar na área, a ajudar essas pessoas a construírem casas melhores, que vai atender a maioria das pessoas. Casas melhores, que vão atender a maioria das pessoas, que vão, né, de fato se destacar no mercado, que vão vender mais rápido, que vão obter maiores ganhos. Então esse é o nosso objetivo aqui, é ajudar as pessoas que querem iniciar na área de uma forma mais segura, mais certeira, que ela seja instruída, que ela construa algo que de fato vai dar um retorno melhor para ela, né, com menos risco, fazendo casas mais comerciais, que atendem melhor as pessoas, com uma construção de maior qualidade, gerando desperdício, evitando prejuízo. Então esse é o nosso objetivo aqui também. Então assim, Então, para fechar, aonde as pessoas mais erram no projeto, a gente já passou de uma forma até mais extensa. Para resumir, aonde mais erram: localização, planta, fachada, falta de iluminação natural, casa sem integração. Essas são os principais erros que as pessoas cometem quando elas vão fazer casas para vender, e colocar também somente o seu gosto pessoal à frente da construção. E aí para finalizar, e aí vem então, e aí como acertar o projeto da sua casa? De forma resumida, você vai ter que fazer um belo estudo de um mercado, aonde tem mais procura,
qual a localização que as pessoas estão mais buscando para comprar a sua moradia, que projeto que atende naquela região que você vai fazer, se é uma casa de médio padrão, de alto padrão, que tipo de perfil que tem que ter nessa casa. Aí você vai ter que comprar em um lugar que seja valorizado ou pelo menos tenha tendência de valorização, fazer uma casa moderna, com uma arquitetura imponente, uma fachada imponente, uma casa integrada, uma casa com boa iluminação natural, com gostos que vão atender a maioria das pessoas, gostos mais clean, e colocar características diferenciadas. Então, todo projeto, se você buscar colocar uma cerejinha do bolo nele, com uma característica única, que não existe em outras casas, você já está muito à frente. Você está muito à frente, porque aí as pessoas vão ver os outros imóveis e vai achar o seu. Se o seu tiver competitivo, mesmo que esteja com valor até acima, mas o seu tem características que em qualquer outras que estão concorrendo com a sua para vender não tem, a sua vai se destacar e consequentemente você vai vender mais rápido. Então, resumindo, é isso. Eu acredito que o que eu passei aqui é um conteúdo de valor que, se você seguir aí nos seus projetos, nas suas construções, tanto para quem já trabalha na área também, que às vezes acaba falhando por falta de conhecimento ou porque não tinha essa visão mais de mercado da venda. Às vezes a pessoa foca somente na construção e esquece a venda. Você está fazendo para vender, então você tem que começar do final, não do começo. Você tem que fazer uma casa muito bem construída, isso é óbvio, mas você tem que começar do fim. O que eu estou fazendo vai vender? É isso que você tem que começar a fazer, é isso que você tem que começar quando você vai fazer um projeto. O que eu estou fazendo vai vender? É o que as pessoas querem? Aí você vai fazer depois todo um conceito e construir algo que vai gerar valor, que vai fazer com que as pessoas queiram comprar o seu imóvel. Então, tanto para quem quer iniciar na área, se ela seguir esse passo a passo, né, esse resumo aqui que a gente está abordando um pouco nessa aula, nessa jornada nossa, você vai sair muito na frente, porque você já vai começar acertando as principais coisas que você tem que acertar no seu projeto e vai evitar os principais erros. Então você que vai iniciar na área, isso tem muito valor, eu acredito que tem muito valor para você seguir. E para você que já atua na área também tem muito valor, porque você pode fazer ajustes aí no seu percurso, que às vezes você estava cometendo erros que você não estava vendo. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu espero que isso daqui gere valor aí para você, que vocês tenham gostado e que faça sentido, né? Tudo que a gente abordou aqui. E eu espero ter ajudado de alguma maneira. Desejo sucesso aí para vocês que já atuam na área e para quem também quer iniciar. E pode contar com a gente aqui. Esse é o nosso objetivo, né, do nosso canal. A gente ajudar mesmo as pessoas que querem ter de fato resultados aí na área da construção para venda. Tá bom? Então pode contar comigo aqui. A gente vai estar sempre abordando temas relevantes aí para a nossa área.